mais uma vez, cumprimentando a igreja, na graça, na paz do Senhor Jesus. Um feliz sábado para todos, amém? Amém. É gratificante, né? A gente ter essa liberdade de estar na presença de Deus, buscando conhecimento, maturidade espiritual, e estarmos com o coração receptivo para poder receber a palavra de Deus. Amém? Que bom que você está aqui. Que bom que você aceitou o convite do Espírito Santo de Deus para estar aqui. Amém por isso. Eu quero dizer para você que foi uma das melhores decisões que você está tomando e tomou, na realidade, no decorrer dessa semana. É de decidir vir à casa de Deus para adorar o Senhor. Porque, na verdade, nós podemos adorar o Senhor em casa também, mas quando nós estamos na igreja, com o mesmo objetivo, o mesmo foco, está tudo assim em comunhão, buscando a presença do Senhor, é muito mais gostoso, muito mais gratificante. Amém? Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, ou quem estiver com a Bíblia no celular também, em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. O tema da nossa mensagem diz: é hora de levantar. É hora de levantar-se. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, onde está a nossa mensagem desse dia, e o tema é hora de levantar-se. Você já viveu uma triste experiência, ou está vivendo? Conhece alguém que está passando por uma provação, e às vezes a pessoa acredita que é o fim? Nos dias de hoje, quando nós abordamos alguém e perguntamos assim: como é que você está? Como é que está a sua saúde? Como está a sua vida financeira? Como é que está o seu casamento? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? É comum nós nos depararmos com pessoas que normalmente dizem assim: olha, não está tudo bem. Em alguns desses aspectos, a pessoa vai dizer que não está tudo bem. É tão interessante que as pessoas criam hábitos e perguntam: e aí, fulano, como é que está? Está tudo bem. Mas nos remete para aquela mãe no Antigo Testamento, e quando o servo do profeta pergunta para ela como ele estava, e ela diz: está tudo bem. Na realidade não estava tudo bem, porque o filho dela tinha morrido. Então muitas vezes nós estamos passando por uma situação difícil, mas o hábito rotineiro de dizer que está tudo bem. E até porque às vezes as pessoas que nos perguntam como nós estamos, e ao dizer que está tudo bem, é possível que essa pessoa que está perguntando, ela não está apta para poder nos ajudar. E aí é natural que você não vai compartilhar com ela alguma situação que você esteja vivendo, que você esteja presenciando, porque ela não vai te ajudar. É diferente de quando Jesus vem ao nosso encontro, nos perguntando, né? O que eu devo fazer por você? O que eu posso fazer por você? E aí então a gente pode abrir o coração, mesmo ele tendo conhecimento de como está a nossa realidade, e dizer assim: olha, eu preciso disso e disso e disso. Então, em algum aspecto desse, algumas pessoas podem estar passando. Quero ler com vocês Lucas 7, a partir do verso 11, que diz assim a palavra do Senhor: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Vamos ler versículo por versículo, tá?
Quando eu perguntei para vocês que quando nós nos deparamos com alguém e perguntamos como a vida está, é possível e às vezes provável que essa pessoa diga que não está tudo bem. E quando nós olhamos para o nosso interior, quando você nesse momento você se depara com o espelho, olha para você mesmo e diz assim, como é que está? Você que está diante do espelho, como é que está a sua vida hoje? Como eu disse, financeira, religiosa, vida espiritual, comunhão com Deus, saúde, família, como está? Eu não sei de fato como a sua vida está, porque eu não sou adivinho, mas eu tenho certeza que Deus sabe como de fato a sua vida está, desses aspectos que eu mencionei ou outros mais. O interessante é que aqui no versículo 11 diz que Jesus, em dia subsequente, dirigia. Ele foi a essa cidade chamada Naim. E eu quero dizer para você nessa manhã que você deve estar e se encontrar neste momento com o coração receptivo, sabe por quê? Assim como Jesus foi em direção a Naim, eu quero dizer para você que Ele está indo em sua direção. Amém? Ele está caminhando neste momento em sua direção. Quando Adão e Eva pecaram, e eles perceberam que tinham cometido pecado, eles não suplicaram a presença de Deus, e eles muito menos procuraram Deus para poder solucionar, resolver os problemas que eles tinham causado, inventado, né? Mas Deus mesmo assim diz lá em Gênesis que Deus, nos primeiros capítulos, Deus foi em direção a eles e pergunta: Adão, onde você está? Ou aonde vocês estão? Que situação vocês se meteram? Olha onde você estava e agora aonde você está. Que situação você se encontra? Vocês percebem que Deus tem um cuidado muito grande, um cuidado muito especial conosco, com aquele que tem como filhos. Adão e Eva não pediam a presença de Deus, mas Deus, tendo conhecimento do ocorrido que Deus fez, Ele foi em direção a Adão e Eva para poder ajudá-lo. E aí quando Ele teve um encontro com eles, mesmo eles tentando resolver um problema com as próprias mãos, isso é muito comum, as pessoas às vezes quando se deparam com um problema, ela quer resolver com as próprias mãos. Quando há um conflito no casal, é muito comum a esposa ou o esposo pedir orientação para os pais. O que fazer perante o conflito? Como educar os filhos? Só que na maioria das vezes, os pais não estão em comunhão com Deus e muito menos têm eles conhecimento para poder te ajudar. Então, o certo é você procurar quem? Mesmo que não seja seu pai, mesmo que não seja um membro integrante da família, você procurar uma pessoa que esteja apta a poder te orientar, aconselhar, acalmar, a orar, fazer o jejum com você. E essa pessoa tem que ser uma pessoa que tem experiência de causa e tem uma comunhão com Deus para poder te ajudar. Como eu disse, Deus se aproxima de Adão e Eva e eles tinham tentado resolver o problema com as próprias mãos. O que eles tinham feito? Uma cinta, uma roupa, uma folha. Só que nós sabemos que a folha ela seca muito rápido e em breve, em poucos dias, aquela folha iria secar, ser destruída e eles voltariam a estar nus. O que Deus então faz? Deus sacrifica um animal e faz uma roupa, uma vestimenta, um cinto para eles, porque o couro é mais durável. Então Deus assim entendia que a provisão dele ia resolver o problema de Adão e Eva. Quando Jesus sai de Cafarnaum e vai à cidade de Naim, que ficava aproximadamente 50 quilômetros, essa viúva, e agora tinha perdido seu filho, ela não pediu, pelo menos nos textos bíblicos, não narra que ela pediu, suplicou a presença de Deus para poder fazer com que o filho dela revivesse. Mas Jesus foi nessa direção. Como eu disse assim, Ele está indo em direção da sua casa, do seu trabalho, da sua família, porque assim Ele entende que existe algo que você está tendo dificuldade de resolver, e Ele quer te ajudar.
E por isso que em Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta. E Ele está chegando. E Ele está chegando para estender as mãos para você e dizer para você: olha, conte comigo, eu estou à sua disposição. Abra seu coração, fala das suas angústias, das suas dores, do seu sofrimento, o que tem causado tristeza, o que você quer obter na vida e você está tendo dificuldades. Jesus está indo em sua direção justamente para fazer isso. No versículo 12 diz que, como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único daquela viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Esta mulher estava viúva, o provedor daquela família havia falecido, que era o esposo. E se não bastasse, ela está mergulhada no luto, no sofrimento. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Agora, que era o filho, que era o mantenedor, havia falecido, tinha morrido. E eu imagino eles ter feito o velório desse rapaz, e sem esperança nenhuma eles tomam a decisão de fazer o sepultamento desse jovem. E sepultar, amigos e irmãos, significa que é um ponto final. Perdeu as possibilidades, perdeu toda a esperança de vida. E quantos casamentos o homem não chega para a mulher para o esposo, e diz assim: olha, é um ponto final, não é reticências, não é vírgula, não tem mais nada que ser feito. Quantos pais abandonam os filhos, às vezes quando uma filha engravida, às vezes quando a filha se envolve com drogas, com álcool, com roubo? Quantos pais querem colocar um ponto final no relacionamento entre família, ou pais, mães e aquela criança, aquele jovem? Quantas pessoas têm dificuldade no seu emprego, e aí eu vou abandonar o emprego, vou desistir de tudo? Então, quando a pessoa toma a iniciativa de fazer o sepultamento, ela está dizendo que é o fim, que não tem mais solução. Só que ela, às vezes, nesse momento de emoção, de angústia e sofrimento, assim ela entende que não tem nada o que fazer e não há ninguém que possa fazer algo para reverter aquela situação. Então, por isso, aquela mãe com o coração enlutado, angustiada, com lágrimas, eu imagino a multidão ao lado dela, sofrendo, chorando, para ir fazer o sepultamento daquele filho. Ou seja, é o ponto final, acabou, não há mais nada o fazer. Mas você, assim como eu, sabe, existe Cristo Jesus, o qual nós cremos, o qual morreu por nós, o qual deu a vida por nós, o qual é o nosso advogado, o qual que está à nossa disposição nesse momento. Ele chegou e está ao seu lado, porque Ele quer te socorrer. Eu quero dizer para você, Ele pode e deseja fazer isso, seja qual aspecto da sua vida for, Ele deseja fazer isso. Você crê? Amém? Porque quando há esperança, as pessoas não levam, quando passa por um acidente, para fazer o sepultamento. Para onde que elas levam? Para o hospital. Quando há uma esperança, quando há um batimento, quando há o fôlego de vida ainda, por mais crítica que seja a situação, elas levam para o hospital. Porque lá, assim ela acredita que vai ter solução, porque vai ter os enfermeiros, vai ter os médicos, a medicação, a cirurgia, para poder restaurar, devolver a esperança para a família, curar as enfermidades. Mas quando a pessoa leva para ser sepultada, então ela não vê uma saída, ela acredita que aquilo é o fim, ou seja, ela não tem mais esperança. No versículo 13 diz que, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse: não chores. No versículo 13 diz que quando Jesus se depara com aquele cortejo fúnebre, que aquela mãe com o coração entristecido, chorando amargamente, ele chega no portal da cidade, se depara com aquele sofrimento daquelas pessoas,
e o versículo 3 diz que ele vendo, esse é um dos motivos que Jesus foi até a sua direção, porque mesmo ele estava a 50 quilômetros, ele sentiu a necessidade de ir àquela cidade, por alguma circunstância. Às vezes, por mais que você é uma pessoa experiente, que tem conhecimento da palavra de Deus, mas por algumas das suas atitudes, às vezes, você se distancia de Jesus. O fato de nós estarmos reunidos aqui não significa para todos que estão em comunhão com Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. Cada um está, todos estão à mesma distância, mas ao mesmo tempo longe. Não porque Jesus queira ficar longe, não. As nossas atitudes fazem, como diz lá em Isaías 59, faz uma separação. As nossas transgressões, as nossas desobediências criam um obstáculo, criam um muro, fazendo uma separação entre nós e Deus. Quando eu digo que as pessoas, mesmo no tempo que está próximo de Jesus, elas estão distantes, me remete quando Jesus estava lá no Calvário, existiam duas pessoas ao lado dele, e eu imagino a mesma distância, os dois, uma à esquerda e outra à direita, estavam à mesma distância, mas um, movido de compaixão, reconhecendo através da humildade, que é derivado do amor, que Cristo era a solução para a vida dele, esse estava mais perto. Entende agora? Jesus está à disposição de todos nós, mas baseando-se nas nossas convicções de fé e esperança em Cristo Jesus, nos leva para mais perto ou mais distância. Enquanto um daqueles homens, malfeitores também, estando fisicamente na mesma distância de Jesus que o outro estava, mas devido à falta de fé, à falta de comunhão, de esperança, ele estava muito distante de Jesus. Então, se Jesus foi à sua direção, porque ele tem visto, ele tem sentido, ele tem compaixão, ele quer te ajudar, ele quer pegar na sua mão e dizer assim: ei, não desista não. Olha o caminho que você percorreu. Ele disse para você nessa manhã: lembra quando você começou seu casamento? Qual que era o desejo do seu coração naquela ocasião? De você namorar, casar, ter os filhos, viver por resto da vida juntos. Netos? Por que desistir? Olha para o seu emprego. Quando você conquistou aquele emprego, você fez concurso, você estudou, se dedicou, passou na entrevista através do psicólogo. Qual que era o desejo do seu coração? Através daquele emprego, contribuir para o crescimento da empresa e, consequentemente, fazer o seu próprio salário e, posteriormente, você imobiliar sua casa, comprar motos, carro, viajar, enfim. Olha, quando você começou a sua vida espiritual, você aceitou o estudo bíblico, você aceitou ser batizado, você aceitou e desejou de trabalhar na obra de Deus como instrumento moldado e capacitado pelo poder da palavra dele, para levar a mensagem que Cristo incumbiu a cada um de nós de paz, esperança a tantas pessoas, que assim como aquela família, com o coração enlutado, desistiram e para fazer o sepultamento. Cristo nessa manhã te remete lá. Como é que era o seu sentimento lá? E por que hoje então chegou nesse ponto? Porque algumas coisas aconteceram no percurso. E aí você não foi humilde o suficiente para reconhecer que você estava passando por dificuldades, esqueceu que existe um Senhor e Salvador na sua vida, que quer te ajudar, quer estender as mãos para você. Cada um de nós, amada igreja, temos alguns obstáculos que infelizmente persiste em continuar conosco. Não adianta a gente dizer assim: eu sou santo. Santo você vai ser no céu. Você está no caminho da santificação. Mas eu sei das suas lutas, eu sei o que você almeja e sei que às vezes você pensa em desistir. E Jesus muito mais ainda. Por isso que ele foi a Naim, porque ele é a solução. Por isso que ele foi em sua direção, no seu coração, encontrando o receptível, para poder, no gesto de humildade, reconhecer que sem ele você não pode fazer.
Você não pode melhorar. Você tem dificuldade, nós somos pecadores. Mas se nós permitirmos Ele tomar a direção das nossas vidas, algo transformador vai acontecer. O milagre vai acontecer. Jesus vê, porque Jesus conhece as suas necessidades. E eu te pergunto, qual é a sua necessidade hoje? O que você está querendo sepultar? Você sabe, na verdade. Você conhece as suas lutas, suas dores. Você sabe do seu potencial e as suas fraquezas. Por isso que Cristo te conduziu para estar aqui hoje, porque assim Ele sabia que você precisava ouvir essa mensagem e fazer um exame de consciência e reconhecer através da humildade que você precisa de Cristo, que nós precisamos, e que Cristo é a solução dos nossos problemas. Jesus tem compaixão de nós e Ele quer nos ajudar. O versículo 14 diz que, chegando, tocou no esquife, o esquife é a alça no caixão. Esta alça estava sendo segurada por muitas pessoas. Por que então, sendo que Jesus só tocou no esquife, na alça do caixão, e aquele jovem então, sendo conduzido por outras pessoas, ele não ressuscitou? Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que, quer colocar a colher, né? Diz assim o ditado popular, quer colocar a colher, quer colocar a mão, quer tentar ajudar. Eu lembro de uma situação de um amigo meu, um homem que tem conhecimento da palavra de Deus, mas em determinado momento a gente acaba falando bobeira, e ele disse assim para mim: olha, falta só, isso já tem alguns anos, ele diz assim, falta só 3 ou 4 parcelas para você terminar de pagar a prestação do seu carro, e eu vou dar uma dica para você fazer como eu fiz. Eu não paguei, talvez na época ela seria uns R$2.500, ele falou, eu não paguei, deixei atrasar propositalmente, e depois eu negociei com o banco e paguei só R$700. Por que você não faz o mesmo? Em nome de Deus, um homem que tem conhecimento da palavra de Deus. Ele estava me seduzindo, induzindo a praticar erros. Ele esqueceu, se eu fizesse isso, eu poderia parar numa blitz, e imagina eu viajando com a minha família, ou irmãos, o desconforto que ia causar, vexame, vergonha, de repente parar numa blitz, e eu podia falar, olha, seu carro está com as parcelas atrasadas, e está com busca e apreensão, você agora vai ter que chamar um Uber. Pensa. Muitas pessoas estavam tocando naquele esquife, eles estavam segurando na alça do caixão, mas não com o intuito de resolver a situação daquela mãe que tinha o coração enlutado. Ele estava tentando ajudar, mas conduzindo a quantas mulheres, quantos homens, quando passa sobre conflito na família, o amigo conversa com o amigo e diz assim, olha rapaz, estou passando por uma dificuldade no meu casamento, e aí sabe qual é a sugestão do amigo? Rapaz, vamos lá pro bar, vamos tomar uma cervejinha, vai refrescar a cabeça, vamos jogar sinuca. Não estou dizendo que jogar sinuca é pecado, não, tá? Bebida alcoólica sim, mas vamos falar, vamos refrescar a cabeça, isso vai passar. Amigo, quantas mulheres, às vezes a mulher fala, meu marido, às vezes está um pouco cansado, exausto, às vezes está sendo um bom companheiro em casa, e a amiga fala, amiga, vai ter um pagodinho para lugar, vamos para lá. Amiga, essas pessoas que seguravam na alça do caixão eram amigas, mas ele estava conduzindo aquela situação para o fim. Amada igreja, preste atenção, quando alguém que se diz seu amigo, mas sem ter intenção, propositalmente, sem ter noção da gravidade que pode causar no seu relacionamento, na sua saúde, no seu emprego, ele te conduz para um ponto final, para sepultar, ou seja, para acabar. Pessoas que às vezes passaram por uma experiência e no momento de dor, de sofrimento, acabam procurando pessoas que também não tinham conhecimento. E essas pessoas assim orientadas, e essas pessoas alimentam uma crença, uma ilusão fantasiosa que você, indo para a bebedeira, para as festinhas seculares,
vai resolver a sua vida e não vai resolver. E vai arejar a sua cabeça, mas isso não vai acontecer. Pelo contrário, vai piorar a situação. E tem uns e umas que vai muito mais além. Eles começam a te apresentar uma amiga e um amigo para você. Sabem disso? Ó, vamos criar a cabeça, vou te apresentar fulano lá. Você é meu amigo, você é minha amiga, eu quero o seu bem. Não é assim que diz. Mas quando Jesus, então, no versículo 14, ele toca no esquife e parando, diz o texto, e os que conduziam disse ao jovem: eu te mando, levanta-te. Por isso que o tema da nossa mensagem diz: é hora de levantar. Levanta-te. Então, irmãos, muitos querem te ajudar de uma maneira errônea. Quando diz a palavra levanta-te, quando Jesus está dizendo para você nessa manhã, levanta-te, é porque Ele sabe que às vezes você está ferido, você está machucado, alguma coisa na sua vida não vai bem. Interessante que na época de Cristo, quando Jesus levanta, o esquife também é considerado cama, a cama dos mortos. Sim. Por isso que ele levanta, ou seja, Jesus tinha em mente aquele grupo que estava deitado em uma cama e ele fica despertado. Amém. Obrigado pela contribuição. E quando as pessoas não passam por uma situação muito boa, é como elas dizem assim: olha, estou arrasado, estou como um bagaço, estou destruído. Tudo ao seu redor parece que coopera para que você continue naquela mesmice, naquela situação. Você se debate, mas enquanto você não se dá a oportunidade de ter um encontro com Jesus, permitir, primeiramente reconhecendo que você é frágil, pecador, com suas próprias mãos, assim como Adão e Eva fizeram, não vai ter a solução para os seus problemas, vai continuar deitado, vai continuar caído. Mas é hora de despertar, é hora de levantar, é hora de estender as mãos, pelo menos, permitir que Jesus pegue na sua mão e Ele diz para você mais uma vez: levanta-te. Saia dessa cama, saia desse caixão, você está caminhando rumo ao fim. Jesus está dizendo para você essa manhã: não é o fim. Você passou, mas agora eu cheguei, eu quero fazer parte da sua vida, eu estou presente. E se eu estou presente, algo maravilhoso vai acontecer. Vou restabelecer a sua vida, você vai ressuscitar, o seu casamento vai ter mais brilho, o companheirismo dentro do seu lar, o carinho por parte da esposa, com o esposo, vice-versa, o tempo de família, os piqueniques, como a minha filha Débora sempre fala: pai, vamos fazer um piquenique, momento a sós com a sua família, sem palavras grosseiras e ofensas, companheirismo, de dar o colo para deitar, o ombro amigo para deitar, uma palavra de conforto, dizendo assim: olha, eu estou do seu lado, conte comigo. Nós estamos juntos. Mas não é aqueles juntos como estavam lá os bandidos ao lado da cruz, e um deles de fato reconheceu que estar junto. Estar junto é você estender a mão, estar junto é você se compadecer do outro, estar junto é você chorar, estar junto é você se alegrar quando o outro se alegra. Isso é estar juntos. Não é abandonar o amigo no meio do caminho, porque Jesus não é assim. Jesus não abandona o amigo no meio do caminho. Jesus, ele continua. Jesus poderia se deparar com aqueles dois discípulos lá, caminho de Emaús, e devido à amargura, tristeza, angústia daqueles homens, ter deixado eles caminhar sozinhos, mas ele continuou caminhando com ele, até o momento apropriado que eles reconhecessem que estavam perto de Jesus, que Jesus é a solução, Jesus é a esperança. Levanta-te. O versículo 15, irmãos, diz que aquele jovem estava morto naquele caixão, diz assim que ele sentou-se, os que tiveram morto passou a falar, Jesus restituiu a sua mão. Amém? Jesus devolveu aquele jovem que estava morto, sem esperança, a sua mãe.
E ele começa a falar. Se for no seu emprego, se for seu casamento, se for, não importa o que for, Jesus quer dar um brilho, quer restaurar, levantar e restituir, refazer. Esse é o desejo de Cristo para você nessa manhã, em todos os dias, em toda a sua vida. Aquele jovem assentou-se, começou a falar. Esse jovem morreu. Eu imagino a alegria daquela mãe, eu imagino a alegria daquelas pessoas. Eu imagino quando você estiver, você que está passando por algum sofrimento, você confiar em Cristo Jesus, e você restaurar, seja qual for a fragilidade, curar a alegria dessa família, a alegria das pessoas que estiverem ao seu redor. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus para nós, só aqueles que puderem, para nós louvar o Senhor com o hino 72. Esperança firme nas promessas do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que eu e você possamos reconhecer, assim como o salmista diz no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se curvou para mim. Nesta manhã, neste dia, nessa oportunidade, Jesus está diante de nós. Talvez para você neste momento, ou até este momento, ou para algumas pessoas que estavam ao seu redor, acreditavam no fim. Mas graças a Deus nós temos Cristo Jesus, que pega em nossas mãos e diz assim: levanta-te. Amém? Amém. Querido eterno Pai, obrigado, Senhor, porque seu amor é tão grande, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor meu Deus, porque todas as vezes
que nós, passando ou estando em dificuldades, o Senhor está indo em nossa direção, está chegando a cada um de nós, para poder pegar em nossas mãos, nos ajudar a levantar. Eu não sei, Senhor, neste dia, quantos aqui está passando por um momento difícil na vida, por angústia, sofrimento, mas Tu sabes que conheces, Senhor. Neste momento, Senhor, como instrumento das Tuas mãos, eu oro, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor possa pegar na mão de cada um de nós e nos ajudar, Senhor, a levantar, a se colocar de pé. Assim, Senhor, meu Deus, como o Senhor fez com aquele jovem que estava morto, deitado no caixão, o Senhor restituiu a sua mãe, deu a vida a ele, Senhor, trazendo a esperança, a paz, a alegria. Eu oro nesta manhã, Senhor, meu Deus, para as famílias, para as duplas missionárias. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, se haver entre nós alguém que está desanimado, entristecido, pensando em desistir, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, restaurar, que o Senhor possa curar, devolver a vida espiritual na comunhão contigo, restabelecer a paz e a harmonia, o companheirismo do relacionamento, que os pais possam estar com as mãos estendidas aos seus filhos, ajudar a caminhar junto com paciência e sabedoria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe.